todos os irmãos. Nós estaremos dando início aqui a um vídeo que é de muita importância para a nossa vida espiritual, né? Nós vamos falar sobre intimidade. A nossa congregação, onde nós cooperamos aqui como evangelista, nós trabalhamos com um tema anual. Ano passado, o nosso tema foi Aviva, o Senhor Deus fez grandes coisas. E esse ano, o nosso pastor presidente, Gilead Fantora, ele se disponibilizou em oração e Deus colocou em teu coração este tema, chamado intimidade. Haja visto que nós estamos vivendo em um período de muitas lutas, muitas dificuldades, principalmente esse ano, agora começa a política nova, né? Todos nós que somos imigrantes ficamos um pouco atemorizados, mas não só na parte humana, na parte política, mas na parte espiritual, na parte profética. Nós vivemos em um tempo muito complicado, muito difícil. A palavra de Deus já nos advertiu a respeito desse tempo. Então, a intimidade é algo que vai fazer com que nós tenhamos um crédito maior com o nosso Deus. Por quê? A intimidade ela vai produzir uma aproximação. Haja visto que quando nós falamos de intimidade, intimidade é um processo que acontece entre um relacionamento, seja esse pessoal ou conjugal, tá? Pessoal, quando eu falo assim, em uma amizade, em um contato com uma outra pessoa e dentro de um relacionamento conjugal. A questão que nós estamos falando é uma intimidade com Deus, com o nosso eterno, com o Criador de todas as coisas. E para que essa intimidade venha a ser real, é necessário que nós observamos alguma coisa. Todos nós, irmãos, ansiamos, buscamos uma intimidade com o nosso Deus, porque a intimidade que vai fazer com que nós tenhamos umas experiências maiores e mais plenas, mais profundas com Deus. Né? Nós vamos ver aí que muitas pessoas, ou por que não dizer todos os homens de Deus, mulheres de Deus, que marcaram época na questão cristã, foram porque tiveram uma intimidade com Deus, tiveram um processo, e nesse processo eles estavam restritos com a aproximação com o Eterno. Então, isso é muito importante para todas as pessoas. Então, para que nós alcançamos essa intimidade, para que essa intimidade seja algo real na nossa vida, é necessário muitos fatores, né? Nós vamos tratar apenas de 3 aqui nesse vídeo. Eu conto com você e eu peço que você fique comigo para que nós venhamos entender juntos a finalidade deste vídeo. Amém? O primeiro ponto, irmãos, que nós vamos tratar aqui para que essa intimidade seja algo real, visível, né, tanto quanto aos nossos olhos, quanto aos olhos de Deus e aos olhos da comunidade cristã aonde que nós estamos inseridos, é necessário algo chamado sensibilidade. A sensibilidade, irmãos, vai fazer com que você capta que alguém de ambas as partes está em busca de uma aproximação, está em busca de um relacionamento mais profundo. Então, quando não há essa sensibilidade de uma pessoa captar que um lado da história está buscando uma aproximação, fica difícil uma intimidade, fica difícil que esse contato pessoal íntimo, mais achegado, seja concretizado. E usando aqui, irmãos, alguns conceitos bíblicos para que nós viemos dar início aqui, essa questão da aproximação, da sensibilidade dessa aproximação, é necessário que nós entendamos que nós servimos um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus criador, um Deus que não se entende, um Deus que não se compreende, um Deus que não se define apenas pelo mais profundo estudo teológico. A teologia jamais poderá explicar Deus, porque Deus ele é infinito, ele é eterno, não é? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele fala das profundidades da riqueza do eterno, que são insondáveis. Os caminhos de Deus são desconhecidos pelos homens. O apóstolo Paulo também,
em uma visão, ele disse que foi ao terceiro céu, e ao terceiro céu ele ouviu coisas, e viu coisas que não é digno, e que o homem ainda não suportaria. A Bíblia também nos fala aquilo que os nossos olhos não viu, e que os ouvidos não escutaram, e que não desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus, esse eterno, tem preparado para nós. Então, existem muitas coisas grandiosas da parte de Deus que nós ainda não conhecemos. E a intimidade com Deus faz com que nós conseguimos algumas revelações, ainda que seja simples, mas vitais para a nossa vida, que nos impulsiona, que nos encoraja a continuar essa busca. E a sensibilidade aqui, irmãos, é algo primordial. Nós vamos ver que Deus criou a humanidade perverteu em seus caminhos mediante a desobediência de Adão. A partir de então, o homem se distanciou de Deus. E o homem distanciando de Deus, agora o homem ficou vulnerável, ele ficou fragilizado, justamente devido à sua natureza pecaminosa implantada esta por Satanás. Agora nós vemos que desde quando Adão ele saiu do jardim do Éden, Deus ele buscou uma forma de se aproximar do homem, sendo ele ainda pecador. Então Deus ele sempre procurou se aproximar do homem, por que não dizer de Moisés, através das leis, dos decálogos, do tabernáculo vivo, né, que tinha ali, eu falo tabernáculo vivo porque Deus estava naquele tabernáculo. Então nós vimos que Deus ele buscou aproximar-se da humanidade, né? Até que então ele profetiza por meio do homem de Deus chamado Isaías, que ele daria um sinal para a humanidade. Esse sinal seria quando uma virgem concebesse e desse à luz um filho, e esse filho seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Melhor dizendo, o Deus que operava no Velho Testamento, o Deus que falava no meio das tempestades, no meio dos raios, no meio dos trovões, no meio das manifestações teofânicas. Agora, esse mesmo Deus, ele iria se personalificar na pessoa do Cristo. Então, é uma forma de Deus se aproximar da humanidade. Nós vemos que Cristo ele veio e realizou ali a sua função, ele morreu na cruz por amor de nós, e antes dele ser assunto aos céus, o que ele disse? Olha, permanecer em Jerusalém até que a promessa do Pai seja cumprida. Que promessa era essa? Era da descida do Espírito Santo, do retorno do Espírito Santo esse que Deus havia retirado lá no início da humanidade pecadora. Por que não dizer do capítulo 6 de Gênesis, onde que ele disse, não contenderás o meu espírito para sempre no homem, porque agora ele é carne. E a intenção do homem é continuamente má. Então nós vamos ver que nós servimos um Deus que buscou uma aproximação a todo custo, para que a humanidade entenda que ele é um Deus que quer ter um relacionamento, que quer ter uma intimidade novamente com o seu povo. Agora, cabe nós, irmãos, ter essa sensibilidade de entender isso, de compreender isso e de visionar isso. Enquanto nós não nos sensibilizarmos para entender que tem um lado desse relacionamento que está buscando uma intimidade conosco, a gente nunca vai desfrutar dessa intimidade. E como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue obter isso? Como que a gente consegue conquistar essa sensibilidade? É em oração, é em consagração, é na leitura da palavra de Deus, buscando conhecimento espiritual. Então, quando nós nos voltamos para esses elementos citados, automaticamente, eu falo automaticamente, dentro de uma questão espiritual, a gente vai começando a perceber que nós servimos um Deus que fez tudo para uma aproximação vital da humanidade, mesmo sendo ela pecadora, ok? Não deixe que a insensibilidade seja um ponto de impedimento para que você não desfrute de uma intimidade com o Eterno, amém? Vamos para o outro ponto. O segundo ponto que nós temos para tratar aqui nesse assunto é a receptividade. Há um Deus que quer se aproximar, quer ter uma intimidade com o seu povo.
Então, o segundo ponto é o que eu devo fazer agora? Eu já percebi isso. Eu já percebi que eu sirvo um Deus que buscou uma aproximação, que enviou Cristo, que depois nos enviou o Espírito Santo, melhor dizendo, ele trabalhou no céu, depois ele trabalhou na terra através de Cristo. Hoje ele trabalha dentro de nós através do Espírito Santo. Então, quando eu percebo isso, o que fazer? É justamente o ponto principal desse assunto que nós estamos tratando agora. É tomar uma atitude. É fazer as coisas acontecer. Entende? É você dar ao Cristo, ao Senhor, uma resposta à altura. Não é? Haja visto que a intimidade é se entregar diante dele. É você se colocar diante dele. É você fazer com que as coisas aconteçam. Não é? Eu imagino agora Cristo, ainda ele não manifesto na face da terra, mas no momento já propício da sua manifestação, um anjo aparece ali para uma mulher chamada Maria e fala para ela, olha, graciada és tu entre as mulheres, e do seu ventre há de nascer o Salvador da humanidade. Por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados, não é? E qual foi a atitude dessa mulher? Quando ela percebeu que havia uma aproximação de um ser divino, e ela percebeu isso, a sua resposta é: que cumpra em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Ela se disponibilizou para que a intimidade entre Deus e a humanidade seja real. Então, o que nós temos que fazer? É nos colocar, nos posicionar, dar uma resposta à altura para que essa intimidade aconteça, ok? E o terceiro ponto que nós vamos aqui para encerrar esse vídeo é a confiança, né? Porque além de eu sensibilizar, entender que tem alguém querendo se aproximar de mim, tomar uma atitude, fazer com que isso aconteça, dar uma resposta à altura, ao nível, eu tenho que ter confiança. Essa confiança, irmãos, que eu estou falando aqui, não é relacionado à fidelidade ou à infidelidade. Essa confiança eu estou falando de segurança, de proteção, de você estar seguro em quem você está se tornando íntimo, em quem você está se entregando na intimidade. Porque a intimidade, a gente vai ver no próximo vídeo, que é necessário algumas coisas. Então, quando nós olhamos a questão da confiança, é você se sentir seguro naquilo que você está fazendo. É você se sentir seguro na posição que você está tomando. É se sentir seguro na resposta que você está dando a este ser que está em busca de aproximação. Nós vamos ver que inúmeros versículos, está falando a respeito da confiança que nós temos que ter em Deus. E não é aquela confiança de fecharmos os olhos e ir cegamente rumo a um caminho desconhecido, né, que é o nosso eterno, não. Eu falo de uma confiança sólida, de uma confiança sincera, consciente, né? Confiança essa que teve no coração de Jó, quando lá no capítulo 42, depois de toda a dificuldade que ele passou, ele pôde dizer: eu sei em quem tenho crido. É esta confiança de saber quem é a pessoa a quem ele entregou a sua vida. Aquela confiança dele ter certeza que a sua vida está preservada, que todos os seus segredos íntimos da alma está preservada na mão daquele que se colocou como um amigo, um irmão ou um pai. Né? No caso, nós estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Eu quero deixar esse vídeo para a sua reflexão. Esses 3 pontos, recapitulando aqui, a sensibilidade de você entender que tem um Deus querendo se aproximar de você. Você então agora, observando isso, entende isso, é você dando a Deus uma resposta à altura, a nível, para que essa intimidade seja concretizada. E depois, confiar que a sua vida está segura na mão daquele que pode, daquele que é, daquele que era e daquele que havia de vir.
o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, também o Deus da igreja. Ele sim é um Deus que busca intimidade para com seu povo, sendo esse povo ainda pecador. Amém? Então, busca intimidade. Entra em oração, em consagração e seja íntimo do nosso Eterno, porque grandes coisas ele tem para revelar para o seu povo sobre a face da terra. Amém? Em nome de Jesus, fique com Deus, que Deus assim o abençoe.